último dia 29 de julho, um incêndio ocorreu na Cinemateca Brasileira, instituto do qual é responsável por preservar e difundir a produção audiovisual nacional. O incêndio foi o quinto incêndio ocorrido no local de preservação. A parte atingida dessa vez foi um local anexado à Vila Leopoldina da Zona Oeste de São Paulo. O ambiente abrigava 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema no Brasil, incluindo equipamentos que eram relíquias e faziam parte do acervo de Glauber Rocha, que atualmente é o maior expoente do cinema novo. Para pensarmos as consequências da queima deste acervo, recebemos hoje o doutor em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e também professor atuante no Departamento de Cinema e Vídeo, Fabian Rodrigo Maggioli Nunes. Fabian, qual é a importância da documentação audiovisual para a pesquisa histórica do cinema e para a produção audiovisual brasileira? Bom, é importante ressaltar que quando a gente fala de acervos audiovisuais, eles não se resumem apenas, né, aos suportes audiovisuais propriamente ditos, ou seja, película, fita de vídeo, disco óticos ou HDs, né, mas toda uma pleia de documentos que gira em torno, né, da produção e da circulação e da recepção das obras audiovisuais, né. Então, a gente vai ver vários outros tipos de documentos, né. Documentos podem ser fotos fixas, podem ser papéis, né, pode ser, ou seja, uma variedade de documentos, que isso é importante para a gente pensar a produção e o fenômeno cinematográfico como um todo, né? Na verdade, mais do que um fenômeno cinematográfico, seria correto afirmar do fenômeno audiovisual como um todo, né? Então, na verdade, desde a concepção da obra, ou seja, roteiro, pesquisas, levantamentos, né, de locações, o processo de produção propriamente dito, ou seja, boletins de câmera, planilhas de produção, e depois a circulação e a recepção da obra, né? Ou seja, material de divulgação, ou seja, cartazes, fotocartazes, né? Borderôs né, de salas de cinema, e a recepção, ou seja, críticas, né? Então, textos, teses, livros, né? Ou seja, tudo isso gira em torno da obra, né? De uns 20 anos, na verdade, de uns 40 anos para cá, melhor dito, a história do cinema, no caso, né, de um estudo historiográfico, a história do cinema não se resume mais apenas à história dos filmes, né? A história do cinema, a gente tem algo muito mais amplo. Você pode fazer uma história do cinema do ponto de vista, por exemplo, do público, né? Então, talvez o que te interessa seja os borderôs, né? Seja qual teve mais bilheteria, ou o tipo de público, né? Pesquisas de campo, ou seja, você não vai trabalhar necessariamente com uma análise fílmica, com a análise do filme que está na tela, né? Então, esse tipo de documento, né, que a gente chama de documentação correlata, ela é fundamental para esse tipo de pesquisa, tá? É interessante ressaltar essa terminologia, né, porque antigamente se usava termos como documentos não fílmicos, né? Quer dizer, tudo que não fosse o filme, né? E que é uma definição um tanto incorreta, no sentido de que ainda toda definição, né, para uma negação é quase que uma negação de definição, né? Então, por isso que se fala essa documentação correlata, embora alguns autores ainda critiquem essa terminologia, no sentido que ainda há uma hierarquia de documentos, né? Quer dizer, a obra fílmica, a obra audiovisual, ela né, ainda tem uma centralidade, mas, ou seja, esses documentos que giram em torno, né, em relação à obra. Então, essa documentação é fundamental para a gente compreender o que foi a obra, né? Ou seja, desde o seu processo de concepção, né, de execução, de elaboração, e de circulação e de recepção, né? Quer dizer, isso também faz parte para a gente compreender o filme propriamente dito, né? Isso que é fundamental. Por isso que isso também faz parte de uma cinemateca. Uhum. E quais as consequências da queima de mais de 3 toneladas de documentos sobre a história do cinema do Brasil, e incluindo equipamentos que faziam parte da coleção do Glauber Rocha? Então, talvez parece que o que eu soube, o que mais se perdeu, né, o que mais assim, lastimável, quer dizer, é difícil dizer o que é mais lastimável, né? Na verdade tudo é lastimável, mas a documentação, porque assim, o que eu saiba, assim, foram várias salas, parece que uma sala onde mais se perdeu, melhor dito, talvez, ou seja, se queimou tudo, né, que parece que até caiu a parede por causa do fogo,
é a documentação das instituições, né, que geravam a atividade cinematográfica no Brasil. Então, no documentos do INC, do Instituto Nacional de Cinema, né, da Embrafilme, né, do Conselho Superior de Cinema. Então, tudo isso se perdeu, ou seja, a gente, né, criou-se uma lacuna, agora, né, a gente tem um buraco na memória do cinema brasileiro, ou seja, em questões de regulamentação, a relação do Estado, né, com o mercado cinematográfico, ou seja, essa informação a gente já não tem mais, isso se perdeu nesse último incêndio, né? Então, ou seja, para a gente entender e estudar, né, a regulamentação, né, e a relação do Estado com a atividade cinematográfica e nessas outras instituições que não existem mais, né, esses outros órgãos públicos, né, que foram extintos, né, e de uma certa forma a Ancine hoje, né, faz um pouco, né, esse trabalho, isso se perdeu. Então, ou seja, criou-se uma lacuna, um buraco na memória do cinema brasileiro, tá? Também parece que, além do acervo do Glauber Rocha, né, ou seja, você tinha livros, parece que tinha alguns materiais que já tinham sido atingidos numa enchente. Lembrar que essa unidade ela sofreu uma enchente no começo do ano passado, né, em 2020. Então, o que não se perdeu com a água, se perdeu com o fogo, né? Então, né, acho que a dimensão do que foi perdido, ou seja, que esse material estava lá na Vila Leopoldina, né, quando veio o incêndio, então, ou seja, já era um material que acho que ainda não tinha sido levantado do que tinha se perdido. Então, entre eles, a questão, né, do acervo, né, na verdade, alguns materiais, principalmente, parece que bibliográficos, né, do acervo que era do tempo Glauber, né, que foi adquirido, né, pela Cinemateca Brasileira, então saiu daqui do Rio de Janeiro e foi para São Paulo. E também uma parte, teve perda de filme também, uma parte do acervo do curso de cinema da USP, né? Algumas películas estavam depositadas na Cinemateca Brasileira nessa unidade, propriamente dito. Então, realmente, voltando a repetir, além assim, a perda da documentação, ou seja, criou-se agora esse buraco, né, dentro da memória do cinema brasileiro, e agora essa perda do que foi o acervo, uma parte do acervo pessoal do Glauber, né, e parte das obras dos alunos, né, e ex-alunos, né, do curso de cinema da USP. Saber se esse material está duplicado em algum outro tipo de suporte, né, ou seja, porque os negativos, as cópias se perderam, foram queimados no incêndio. Você estava falando sobre a questão do governo, e aí eu tenho uma pergunta sobre se o senhor acredita que o incêndio ocorrido no galpão da Cinemateca foi fruto do descaso governamental. Sem sombra de dúvida, isso aí com certeza. Isso aí foi poderíamos dizer, como uma ação criminosa, porque é um total completo, né, descalabro, né, uma coisa assim inacreditável pensar uma instituição como a Cinemateca Brasileira fechada, tá? Há mais de um ano fechado, tá? A falta de aviso que não foi, quer dizer, profissionais da área, né, a classe cinematográfica toda chamando a atenção dos riscos de incêndio, né? Então, assim, sabia-se do que poderia ocorrer, então, ou seja, digamos assim, todo mundo cantou a pedra, mas assim, o que o pessoal errou foi a unidade, né? Todo mundo, né, falando muito sobre o nitrato, sobre os riscos do nitrato que está lá na Vila Clementino, e o incêndio acabou ocorrendo, né, em outro lugar, né? Importante chamar a atenção que desses 5 incêndios ao longo da história da Cinemateca Brasileira, esse é o único incêndio que não foi ocasionado, né, pelo nitrato, né? Então, assim, o que acho que demonstra mais ainda a falta, né, de ação, o descaso, né? Quer dizer, você poderia ter totalmente sido evitado, né, esse tipo de sinistro, né, que ocorreu no último incêndio. Do seu ponto de vista, o que os estudiosos e atuantes da cultura podem fazer diante do ocorrido do incêndio na Cinemateca e do próprio Museu Nacional em 2018? A questão, assim, a mobilização, tá? Acho que a sociedade civil é fundamental no sentido de pressionar as autoridades, de fazer ouvir os profissionais. Acho que isso é fundamental, importante, ainda mais a gente sabe que a gente está numa época
difusão de mentiras, né, de negacionismo. Então, você desautorizar, né, a voz de pessoas que têm conhecimento, né, isso é um crime, isso aí, né, inclusive pode ser fatal. Isso é o que a gente está vendo nessa pandemia. E no caso de instituições de memória, é a mesma coisa. Então, assim, fazer ouvir esses profissionais, o que essas pessoas de arquivo, o que essas pessoas de preservação que conhecem o assunto, ou seja, chamar eles para a conversa, dizer o que deve ser feito, tá? Se o executivo, né, se tem pouco diálogo, né, se não há muito diálogo com o executivo, talvez tentar outras áreas, entre outros poderes da República, né? E lembrar que existe uma frente parlamentar da cultura. Aliás, as audiências públicas em relação à Cinemateca Brasileira foi puxado através de deputados dessa frente parlamentar, né? E a judicialização, estou falando no caso da Cinemateca Brasileira, né? E da judicialização que o governo federal está sofrendo também com ações, né, do Ministério Público. Né? Então, tudo isso vem de ações, ou seja, da sociedade civil organizada. Né? Então, se a Secretaria de Cultura, se o Ministério do Turismo não faz nada, né, cabe à sociedade civil exatamente cobrar e buscar, ou seja, os outros poderes da República para que o Estado brasileiro cumpra, né, o seu dever. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a nossa entrevista vem chegando ao final. Muito obrigada, Fabian, por ter disponibilizado esse tempo, em nome de toda a equipe do Reverso UFES.